dia, tudo bem com vocês? Quero agradecer muito o seu convite, agradecer a presença de vocês. É muito importante esse momento que a gente está aqui, para a gente ter mais conhecimento, mais informações. É muito importante de vocês aprofundarem realmente e aproveitarem esse tempo. Então, eu sou o Elias, este é meu sinal, meu nome é Elias, sou formado em História, também em Pedagogia, fiz pós também de História, sobre Educação também, mestrado na área da Educação, e agora também estou no doutorado, estudando sobre a linguística. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a linguística e a resistência e mobilidade do sujeito surdo. A gente está pesquisando, é uma coisa do meu doutorado, uma pesquisa, todo um contexto que eu estou estudando. E, assim, é uma coisa de mais de uma provocação. Como que está sendo isso visto na sociedade? Porque é muito importante a gente entender como que é a sociedade, como que acontece essa questão da discussão, dessa relação que nós temos na sociedade. O problema, a gente tem que ver qual que é a questão, assim, dessa questão do relacionamento das línguas, das relações entre as comunidades. Às vezes a gente pode ter uma contradição, de tudo isso. E é muito importante, é muito forte isso na nossa sociedade. Por que uma contradição? Eu vou dar uma explicação e vocês vão conseguir entender. Na nossa sociedade e também no meio escolar acontece muito isso. A questão da valorização da língua, da Libras, porque é a nossa voz, As nossas mãos é a nossa voz ali. Nós utilizamos esse meio. É a nossa comunicação. Como a gente interage, como a gente se entende. Na questão na área escolar, na área da inclusão dos alunos, na escola bilíngue, eu como sujeito, qual é o meu papel de um professor surdo? Como que eu vou realmente fazer essas práticas em sala de aula? Linguística e monoglacia. É uma questão muito séria. É algo, sim, uma coisa histórica, no grupos de línguas. Uma cultura, uma questão linguística. A gente precisa sempre pensar nessa questão, na valorização que tudo isso propõe. No grupo linguístico, o processo de tudo isso, as mudanças que pode acarretar com isso, na mudança das línguas, as influências que isso tudo pode acarretar. A monoglacia é a questão da única língua, O que é imposto para nós, a língua predominante. E isso às vezes é meio que imposto para nós e às vezes a gente tem que realmente mudar, quebrar esse paradigma, Então o português é muito forte nessa questão da monoglacia. E a Libras, como que fica isso? Ela fica uma questão minoritária, Então a gente tem que ir quebrando essas barreiras realmente para a gente conseguir se interagir e caminhar igualmente, Então a gente precisa pensar nessa questão. Cada um tem a sua língua, cada um tem a sua cultura, a sua estrutura. Então a gente precisa realmente trabalhar com isso para a gente tentar conquistar um pouco mais do nosso espaço e realmente controlar um pouco dessa questão da monoglacia.
é importante a gente realmente, como está ali na figura, a gente realmente tentar mostrar realmente qual que seria, né, o modelo, realmente a questão para a gente trabalhar um pouco mais isso. Então a gente pensar que é só pensar só a questão da audição, a questão do aparelho, para a gente poder entender, da fala, da língua, é só isso que é importante, mas infelizmente a gente tem uma barreira muito forte, né? Mas assim, nós não vamos nos calar, né? Nós temos a nossa voz, nossas mãos para poder nos comunicar e não vamos nos calar, vamos sim nos impor e queremos sim a igualdade, queremos sim ter o nosso espaço, né? Então a gente sempre ter essa relação entre os dois mundos. Mas é um processo, né? É uma luta que sempre a gente vai estar ali, não é uma coisa que está pronta, né? Então a gente é um processo que a gente vai se descobrindo, se aprofundando e lutando cada vez mais, buscando mais o nosso espaço. E como que se dá esse processo histórico, né? Tem várias situações, várias línguas, né? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos várias línguas, várias comunidades. O grupo indígena, por exemplo, porque hoje a sociedade aqui no Brasil, ela usa muitas línguas. Então, por que, por exemplo, tem a língua indígena aqui no Brasil? Né? Então, tem, por exemplo, a língua africana, que também tem as suas questões históricas aqui no Brasil. É a questão da colonização, do colonialismo, né, linguístico. Isso a gente também vai, questão da nossa história, né? Então, a gente tem que ir com o processo. E a gente não aceita muito essa colonização, né? Mas a gente tem que sim respeitar as diferenças, temos que sim ter empatia por diferentes línguas, entender como que é cada uma. No século XIX, teve sim esse processo de mudança na sociedade, porque as pessoas, o povo lá atrás, né, da colonização e tudo mais, dos europeus, teve muito essa influência linguística, né? E a gente tem que pensar no quê? Nessas línguas, nessas interações que nós temos de várias línguas e etnias. Mas a gente não pode esquecer que a Libras tem a sua comunicação. A Libras não é questão de gestos, de mímicas. Temos sim a nossa estrutura. Não podemos deixar de lado, desprezar nenhuma língua. Temos sim que valorizar cada uma delas. Mas é importante mesmo a gente pensar nesse processo. Essa colonização, esse colonialismo, a gente precisa evitar um pouco. A heteroglossia, ela ainda não é bem compreendida na sociedade. Ainda muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Heteroglossia, o que seria isso? Tem um autor que ele explica assim, que tem a língua de diferentes pessoas, diferentes línguas, e isso é uma diversidade linguística. Mas isso a gente ainda não tem uma aquisição delas, porque cada uma tem o seu lugar, o seu momento, e são diferentes. Nós temos
né, as diferentes heranças culturais que a gente tem. O grande problema está em considerar somente uma única cultura ou invisibilizar segmentos de minorias linguísticas, como é o caso dos surdos, dos indígenas, entre outros. Dessa forma, entendemos que a relação de heteroprecia entre essas heranças culturais ainda não são bem compreendidas ou legitimadas em território nacional. Então, o que acontece aqui que a gente pode perceber? É um momento muito sério essa questão das línguas, das minorias linguísticas, né? Porque às vezes é uma coisa invisível, né? A sociedade não tem compreendido isso. Mas é uma questão que eu deixo para vocês. Como que era a questão do contato antigamente com o surdo, com os indígenas, com outras etnias, por exemplo? Tinha esse contato? O que vocês acham? Tinha essa troca ou não? Sim, não, né? Mas a língua, por exemplo, europeia, por exemplo, o inglês nos Estados Unidos também, tudo bem, elas têm a sua valorização, mas como que era lá no passado? Como foi o sofrimento, o preconceito desse povo, dessa discriminação que esse povo também teve? A gente valoriza muito as línguas de fora, mas a gente esquece um pouco do conteúdo, da história deles também, do processo linguístico que tem tudo isso também. E infelizmente a gente não pode desprezar esse processo. A gente tem que estar pensando muito nisso e ter esse conhecimento todo. A heterogracia é muito importante, porque cada um tem o seu jeito, o seu costume. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muito forte essa questão da política linguística, né? Porque a gente tem muita troca entre outros países, né? A gente tem muito isso. E aqui a gente pensa só no português. É sim importante, mas a gente tem que ter outras coisas adicionais também com isso, né? Não pensar e focar, fechar apenas só no português, mas sim ter a questão das interlínguas, né? A heterolinguagem. Cortou um pouquinho, mas tudo bem. A movimentação ali do processo linguístico, né? Como que isso acontece? A FENES, ela tem muito forte isso, né? Em 1987, desde então, a gente tem lutado, né, para ter cursos mais de Libras, a sociedade nos respeitar a nossa língua, nossa cultura. E assim, começou tudo lá atrás, numa questão de propostas, de reuniões, de como a gente vai conseguir lutar, de como a gente conseguir a nossa lei, da gente conseguir realmente oficializar a nossa língua, de como que será esse estudo, como que será o nosso profissional. E antes não tinha tudo isso, né? Então é uma luta constante que a gente tem, né? A questão da política da inclusão. Então a FENES nos ajudou muito nisso, na questão da inclusão. Que sim, é importante, mas como que é a cultura do surdo? Como que é a questão da identidade do surdo? Né? Isso ainda é muito vago, às vezes as pessoas não entendem muito dessa questão. E a inclusão, a gente percebe que tem suas dificuldades, sim. Porque a maioria é ouvinte. O que domina, sim, é a língua portuguesa, a língua escrita portuguesa. Né? Então, a fala, e às vezes acontece muito isso, o professor está falando e às vezes não tem de costas e realmente a gente não tem essa interação com o aluno. Né? E assim, dá pra sim ter o intérprete ali, o profissional, o intérprete. Dá sim pra gente estar ali tendo essa acessibilidade. E realmente a gente precisa ter essa questão do profissional
profissional intérprete é uma coisa muito séria para a gente se pensar, sabe? O professor ali no seu papel, ele tem que estar assim, entendendo como que ele vai praticar, né? Tá ali como que vai ter essa resistência linguística, como que a gente vai conseguir trabalhar esse processo, como se o aluno não está entendendo a minha aula, ele precisa ter sim um estudo complementar. Por exemplo, se eu estou cansada, é um exemplo meu também, posso dizer, né? Às vezes um professor meu pode falar assim, você tem que buscar mais informações fora, né? Não é só estar limitado à aula, sim, a gente precisa buscar mais fora. Então, assim, ter mais conhecimento, ter um pouco mais de luta, né? Então, o aluno precisa, sim, procurar, sabe, sair da sua zona de conforto. Uma outra questão também que a gente tem do seu professor ouvinte, né? É uma questão de costume, é um modelo do professor, né? Um professor ouvinte. Mas e a questão do professor surdo? A gente esquece um pouco da questão. A gente tem que quebrar um pouco esse paradigma e ter sim como um professor surdo como modelo, né? É importante. Uma questão também, por exemplo, na vida de vocês, vocês pensaram um pouquinho lá atrás, vocês tiveram algum professor surdo? Não? Ninguém teve um professor surdo? Agora. Hoje sim, na faculdade, né? Temos as disciplinas de Libras, temos a Lara aqui como exemplo. Ótimo, isso é muito bom, mas isso é agora. Mas e lá atrás? No seu período escolar, lá atrás? Por quê? O modelo da sociedade era o quê? Sim, é o professor ouvinte. Surdo como ouvinte? Ou surdo como professor? Não, surdo como aluno tudo bem, mas professor como modelo, professor surdo como modelo, né? Então, assim, não é porque o método, a metodologia, porque o surdo vai poder fazer algumas adaptações, mas infelizmente isso não é pensado. A gente tem que quebrar um pouco desse paradigma. E com isso, nós temos que quebrar um pouco esse modelo e fazer uma proposta bilíngue para as escolas. E ter essa aceitação do professor surdo. Afinal, os dois podem participar juntos, podem estarem trabalhando juntos, podem estar fazendo relacionamento, interagindo juntos. Porque há um processo de interação linguística também. E respeitar a nossa identidade, a nossa cultura. E o que acontece com esse procedimento? As escolas inclusivas, elas têm um foco em ouvintes e surdos. E isso é algo novo que está acontecendo na sociedade. Estão colocando os surdos nas escolas inclusivas e estão trabalhando como interlinguística. E a sociedade não tem se relacionado. Por quê? Porque assim, o ouvinte ele já conquistou o seu espaço e o surdo ainda nessa parte de comunicação e ter essa percepção da língua, essa interação com a comunidade surda ainda não tem. Essa translinguagem não está sendo feita. Tá, tem o português, tá, estamos entendendo o português, está sendo ensinado o português, mas assim, às vezes o surdo ele está lá, mas o que está sendo falado? O que está sendo dito? Tem essa leitura labial, tudo, mas assim, não estão incorporando a língua de sinais, estão apenas focando na língua do português. E esse processo precisa ter essa translinguagem, precisa ter essa interação, precisa ter essa troca entre o português e a Libras. É importante que essa língua seja respeitada. Entendeu? A língua não tem dono, o português não tem um dono, a Libras não tem um dono. A língua tem sido construída pela sociedade. E esse relacionamento, é preciso ter essa inter-relação. Nós precisamos nos interagir, ter empatia um pela língua do outro. É preciso crescer o nosso repertório.
Tem outras pessoas que querem se socializar, querem estar crescendo o repertório linguístico. E nós precisamos estar conhecendo o repertório linguístico, conhecer a cultura. É necessário conhecer de cada cultura de cada pessoa. Por exemplo, às vezes o professor ele conhece uma outra língua. E é importante o quê? É importante nós ter essa língua como adicional. E o que significa essas linguagens adicionais? O que significa essa língua adicional? Por exemplo, o português aqui é a língua que a maioria usa, né? É a língua predominante. Mas assim, nós temos outras línguas. Por exemplo, temos a língua de sinais, o inglês, temos o espanhol. E nós estamos aqui se relacionando, cada um aprendendo um pouco, cada um tem a sua metodologia, a sua forma de aprendizado. Invisibilidade ou humanismo? Eu estou cansado, estou integrado porque sempre falam, coitado do surdo, tadinho dele. Ai, coitadinho. Como assim, coitado do surdo? Você sabe Libras? Você não sabe Libras? Então, coitada de você. Mas você é deficiente, você não consegue ouvir. Oi? Eu sou deficiente? Ok. Mas assim, você consegue se comunicar comigo? Não. Então, você também é um deficiente. Por quê? O que significa um deficiente? Deficiente significa é algo que está faltando. E se você não consegue se comunicar comigo, então o problema também é você. Então, às vezes as pessoas até ficam perdidas quando ficam desconfortáveis com esse tipo de algo, né? E assim, realmente é algo assim, é uma tradição assim na vida do surdo, é o quê? Tá impondo essa língua de sinais, a língua portuguesa, e nós temos que quebrar esses paradigmas, nós temos que ter essa consciência, nós temos que o papel da sociedade é o quê? É oferecer, é aceitar as diversidades, a diferença, e assim, nós temos que nos acostumar que futuramente nós vamos trabalhar com diversos tipos de profissionais, e nós precisamos ver que é importante, nós não precisamos seguir apenas um único modelo de professor ouvinte, nós precisamos, isso tem me incomodado bastante, porque nós precisamos nos relacionar, nos conhecer, nos mover e aceitar a diferença. Entender que nós precisamos realmente aumentar o nosso repertório de vida, de experiência, porque antigamente era assim, mas agora nós temos que mudar. Tudo mudou. Nós temos que aceitar e nós temos que assumir esse papel que o surdo, sim, e o ouvinte são iguais. Eles não ficam preocupados assim, mas como será um professor surdo? Como será um professor? Não, isso daí, o surdo ele tem sido invisível há muito tempo na sociedade. E o porquê disso? Agora o surdo ele é obrigado a estar usando o aparelho. O nosso problema é só a questão da audição. Nós conseguimos, nós somos humanos como qualquer outra pessoa. Nós temos uma língua, nós temos uma identidade, nós temos as nossas lutas. Nós fizemos os nossos movimentos. Nós nos movimentamos, vamos. E eu quero entender o porquê que as pessoas não aceitam o surdo. Nós já lutamos muito. Os ouvintes sempre têm nos colonizado, têm nos mandado. Nós temos, sabe? Agora, isso já foi o tempo, gente. Hoje o surdo ele é uma pessoa na sociedade que pode ser, sim, empenhar. É o protagonista da sua história. Mas nossa, mas eu não tenho paciência com o surdo. Mas surdo é assim. Gente, que isso? Nós precisamos nos relacionar. Essa foto, eu percebo algo muito interessante. E eu fico vendo assim, as pessoas sentadas, olhando diversas pessoas, diferentes pessoas, várias etnias. E assim, essas 3 pessoas estão sentadas observando.
Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver um pouco? Você viu? Você viu as expressões? E essa do outro lado tá com o rosto, tampando a mão com o rosto, né? E aí? O rosto, tampando o rosto com a mão. Mas e aí? Qual que é o modelo que tem que ser seguido em de acordo com essas pessoas? Qual que é o modelo certo? Alguém sabe a história, a língua, a cultura de cada pessoa que está nesse quadro? Como que é a tradição? Como que é o histórico? Ninguém sabe. E agora nós vamos falar também um pouco sobre o sociolinguístico dentro da instituição escolar. O sociolinguístico, entre a inclusão escolar, tem diversas deficiências, diversas pessoas, diversas etnias, e tem diversas variações linguísticas também. Igual, por exemplo, numa escola bilíngue, onde o surdo é implantado, ou um surdo oralizado, ou um outro surdo de um outro país, ou um surdo que tem uma língua caseira. Então, assim, dentro do contexto bilíngue também existem variações de surdos. E o professor, ele tem que pegar e encontrar estratégia, fazer adaptações para alcançar esse aluno. E vocês estão vendo essa imagem dessa foto sobre o globalitarismo? Vocês estão vendo uma pessoa pisando na outra? E é isso que tem acontecido, essa imposição com a comunidade surda. Essa imposição, esse controle, não pode isso, não pode aquilo, não, você não tem capacidade, não, você perante a sociedade é capaz, você tem formação, não, você é um ótimo profissional, não. E isso tem acontecido. É algo geral, é algo que está sendo imposto. Esse rapaz, o Milton Santos, ele explica o quê? Que o globalitarismo é uma questão de imposição mesmo. É uma questão de uma aquisição, por exemplo, mas você não percebe como eu sou. É apenas imposto e pronto. É algo como se fosse um preconceito, mas você não me conhece, você não sabe como eu sou. E assim, é como fosse uma questão econômica, sabe? Então, por exemplo, numa faculdade, numa escola, tem um intérprete, tem um profissional ali, precisa mudar um pouco a estrutura do local, como que é? Tem que ter a questão das verbas, por exemplo. A questão não é essa, mas assim, eu não posso... eu tenho que realmente trabalhar um pouco esse processo da relação entre um e o outro. A gente precisa um pouco de entender como cada um se comporta. E dentro da área escolar, a língua adicional é muito importante. Esses dois autores, eles explicam o quê? Que a língua adicional seria a L2, né? A segunda língua. Então, a gente precisa ter uma estratégia de ensino. Tem o português, estratégia de ensino do espanhol, de inglês, de outras línguas. Tem estratégias de como a gente vai estar ensinando essas outras línguas para assim a gente se desenvolver e aprender bem melhor. Não ficar parado no mesmo lugar e deixar, não. A gente tem que se desenvolver, nos motivar para isso. E no Brasil, a gente tem uma questão política linguística, né? Que em alguns lugares, alguns meios escolares, que a sociedade tem imposto essa política linguística. Então a gente tem que pensar nas estratégias, como que vai ser a questão linguística, como que vai ser trabalhada essa escrita. Na minha pesquisa, eu tenho conhecido professores surdos, que tem ensinado na escola inclusiva, e tem usado muito a questão da oralização.
né? E a questão é, porque às vezes fica falando ali, tem a sua organização, às vezes pode ter sim um intérprete ou não, mas e a sua língua? Né? Como que você tem usado a sua língua? Então, o português, por exemplo, o ouvinte tem ali trabalhado a sua língua, mas às vezes a gente trabalha com essa invisibilidade da nossa língua, e parece algo escondido, sabe? Surdos podem sim mostrar a sua língua. A minha língua, eu posso ter orgulho disso, eu não posso esconder a minha língua. E a gente tem que ter essa mobilidade no meio da escola, na questão da inclusão. Ter esse movimento, essa mobilidade, ter estratégias de como que eu posso ensinar os alunos a conhecer a Libras, como eu posso ensinar os alunos a entender essa mobilidade, entender essa minha identidade, a identidade do surdo, a cultura do surdo, o seu processo, como tem caminhado até aqui, as suas movimentações. Então a gente tem que estar mudando um pouco isso, mudando um pouco essa visão de muitas pessoas. Por exemplo, a gente também, um outro exemplo que a gente tem sobre a escola bilíngue, né? Então a gente tem essa movimentação, essa identidade de cultura que tem diversas, né? Pode ter, como eu disse, mas assim, temos sim também o português escrito, que é muito importante, que essa sim é a proposta da escola bilíngue. A primeira língua sendo a Libras e a segunda língua sendo o português escrito, diferente de uma escola de inclusão, que o português é sim como primeira língua, que é a questão da colonização, como eu disse, que é uma coisa, né, modelo, que a gente ainda tem, né? Então a gente tem que ter essa mobilidade, essa movimentação, dessa mudança. Então é algo mais para vocês refletirem, né, que quando vocês saírem daqui, a gente está pensando nisso. Como que é nosso papel na sociedade? Como que é essa questão da identidade, da cultura, da linguística, né? Então, eu vou estar pedindo aqui para vocês lerem. Tendo em vista que o repertório linguístico reflete a trajetória biográfica do sujeito apresentando-se de modo instável, acreditamos que pode modificar-se ao longo da vida. Possível asseverar que quanto mais amplo for o repertório linguístico do sujeito, mais ele terá mobilidade, ou seja, ele terá mais possibilidades de agir e de construir significados em diferentes contextos sociolinguísticos culturais. Assim, alunos surdos surdos professores em concepções de linguagem no processo de ensino-aprendizagem contribuirão para valores críticos sejam adicionados para a superação de resistência em reconhecimento histórico-linguístico de luta do sujeito surdo brasileiro em legitimidade à língua brasileira de sinais. Vygotsky, ele explica o quê? Que a língua é construída na questão de relacionamento na sociedade, é algo construído, né? Então, assim, pode ser a Libras ou qualquer outra língua. Então, a gente tem que ter, sim, essa construção, esse relacionamento, né? Então, é uma questão de repertório, né? Que a gente tem que ter, né, uma responsabilidade de cada um de nós construir essa língua. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Muito obrigada.